Muito boa noite. É com alegria que aqui nos encontramos. Mais um domingo, mais uma oportunidade renovada. Então vamos, aquele nosso momento de interiorização, onde buscamos, através da prece, aquele ambiente para fazermos a nossa prece e passarmos para os nossos irmãos. Deus querido Pai, Jesus amigo e mestre, muito te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de ampliarmos os nossos entendimentos sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Graças a Deus e que assim seja. Olha, antes de passar para o Kleber, eu quero avisar que nós já estamos funcionando para as crianças, tá? Quem tiver criança pode trazer, porque domingo passado já subiram, Retrasado também, e a Mariana está aí já com a aula prontinha, Mariana? Bom, passar para o Kleber, que vai falar no primeiro tempo. Bom, boa noite a todos. Mais uma oportunidade para a gente entrar em contato com alguns aspectos da doutrina que sempre nos fazem refletir a respeito da nossa estada aqui, por que estamos aqui, consequentemente para onde que a gente vai. E o tema de hoje escolhido, eu não gosto de falar acho não, porque o Espiritismo não é doutrina de achismo. A doutrina é como Jesus falava, assim, sim, não, não. Mas eu, a meu ver, nesse meu curto período de estudo, a lei de progresso é a principal razão da gente estar aqui. Porque se a gente for parar para pensar do objetivo principal de Deus ter criado todas as coisas, é que tudo chegue à perfeição. Então, essa lei de progresso é a que vai permear toda a nossa jornada. E eu vou falar exatamente disso hoje. Vou começar falando, porque por ela ser tão importante, eu vou começar falando uma parte, mês que vem, abril, eu vou falar novamente, mas aí vai ser outro tema, porque aí é Livro dos Espíritos e tudo mais, vou preparar outra coisa. Mas aí eu vou voltar depois, porque realmente essa lei ela é extensa e vale a pena a gente caminhar um pouquinho por ela. Mas para a gente iniciar já as nossas reflexões, eu vou ler um trechinho, só para a gente se enquadrar aqui no esquema. Isso está na Gênese, na nossa Gênese, no capítulo 8º, 18º, nos Sinais dos Tempos. Diz aqui: tudo é harmonia na criação, tudo revela uma previdência que não se desmente nem nas menores nem nas maiores coisas. Devemos, pois, desde o início, afastar toda a ideia de capricho inconciliável com a sabedoria divina. Esse capricho aí é acaso, nesse sentido. Em segundo lugar, se nossa época é marcada para a realização de certas coisas, é que elas têm sua razão de ser na marcha do conjunto. Isto posto, diremos que nosso globo, o nosso querido globinho aqui, azulzinho, bonito, vai ficar aqui em evidência, quase que desmontou, mas sobreviveu. Isto posto, diremos que nosso globo, com tudo quanto existe, está sujeito à lei de progresso. Progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela purificação dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam, ou seja, nós aqui do momento e os irmãos que estão aguardando ali para reentrar na linha do progresso aí. Estes dois progressos se seguem e caminham paralelamente, pois a perfeição da morada está relacionada com a do habitante. E este duplo progresso se realiza de duas maneiras. Uma lenta, gradual e insensível, que a gente nem percebe. A outra por modificações mais bruscas. Cada uma delas resulta no movimento ascensional mais rápido, o qual marca com sinais nítidos
os períodos progressivos da humanidade. Depois eu vou voltar, porque eu vou arrematar com a Gênese. Foi só para a gente já se situar aí, porque nós somos progressistas, né? Nós estamos em crescimento. E falando em progresso, né, esses últimos... O século XX mesmo foi um século de avanços, né, extraordinários. Né? A gente entrou literalmente no século XX a cavalo, né, com charrete, carroça, e saímos dele com naves espaciais indo para outros orbes e para fazer pesquisas espaciais. Então, realmente foi um progresso absurdo. Né? Inclusive, eu vou falar disso aqui, que tem um sociólogo polonês, o nome dele é Zygmunt Bauman, e ele vem fazendo uma pesquisa desde a década de 90 do porquê nesses últimos 30 anos, principalmente, entre 30 e 40 anos, dessa aceleração absurda do progresso. Aí ele inventou uma expressão, que a gente vive num mundo líquido. E por que mundo líquido? Porque o líquido, ele se adequa de acordo com a forma, com o recipiente que a gente colocava. Né? O líquido, ele é tão... se você deixar ele solto, ele vai derramar e... Né? Assim a gente vive esses tempos atuais. Os acontecimentos são tão acelerados, tão rápidos, que não dá tempo. Muita coisa não dá tempo da gente captar. Né? Então a gente vive até... sobressaltado, sobrecarregado, né? Pessoas ficam deprimidas porque, né, pressão demais. Mas, enfim, aí tem um exemplo, por ele ser sociólogo, ele disse o seguinte, aí fazendo uma comparação desse progresso acelerado que teve no século XX, ele disse o seguinte, se um indivíduo dormisse no século XI e acordasse no século XIV, ou seja, 300 anos depois, principalmente na Europa, ele se baseou na Europa, ele não ia ter muito problema para se comunicar e para entender o mundo à sua volta. 300 anos. Já o indivíduo que dormisse meados da década de 80 e acordasse neste ano, ele ia ter sérios problemas para entender as coisas que estavam correndo à sua volta e o tipo de comunicação. Né? Mudou-se muita coisa, né? Música, tudo, né? Mudou-se muito. E o outro exemplo já é mais para a parte tecnológica, que é a invenção da máquina datilográfica, a máquina de escrever. Né? Ela foi inventada aí por volta de 1874, foi logo depois da codificação. Então tem aproximadamente 150 anos. E ela perdurou aí, ela teve uns 120 anos mais ou menos de... Né? Todo o comércio, todo o escritório tinha uma máquina de escrever. Fazia-se curso de datilografia. Olha só, é coisa mais inútil hoje do que um diploma de datilografia preso numa parede. Né? Então, realmente é muito, muito acelerado o progresso que a gente está vivendo. Né? E é nessa linha de pensamento que ele deu os exemplos. E o progresso interessante, né, que a primeira máquina de escrever foi inventada pela Hamilton. E a Hamilton, na época, era fabricante de arma. Olha só que progresso também, mais para o lado moral. Né? Eles deixaram de fazer alguma coisa que agride, que tira a vida, para uma outra que impulsiona o progresso, né? Que deu chances de melhoria das pessoas se desenvolverem em seus trabalhos. E tem, já agora a gente já entrando na doutrina, né, que esse foi só um detalhezinho para a gente se situar nesse momento nosso aí de progresso. Né? A questão 779 do Livro dos Espíritos diz lá o seguinte: o homem tira de si mesmo a energia progressiva, ou o progresso não é mais do que o resultado de um ensinamento? Respondem eles, os espíritos. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente,
mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. É então que os mais adiantados ajudam os outros a progredir pelo contato social. Então, logo depois da lei de progresso, a lei de sociedade também tem o seu papel aí, que é muito importante. Li porque essa é uma das que abre a marcha do progresso, é uma das perguntas que abre a marcha do progresso no Livro dos Espíritos. E agora, eu tenho aqui um vídeo, que esse vídeo ele tem uma trilha sonora, é um vídeo aparentemente árabe, pelo fundo musical, muito enlevante a música, mas a gente não precisa de enlevo no momento, a gente precisa de elevar-se, que é um pouquinho diferente. Então eu tirei a trilha sonora e vou encaixar lendo alguma coisa enquanto o vídeo vai correndo aí. O nome do vídeo é Equilíbrio com Pedaços de Pau. Né? O vídeo tem mais ou menos aí uns 8 minutos. E é exatamente para enfatizar a nossa jornada aqui. Atentem para este detalhe. Esse senhor já chega, né, o artista aí. Ele chega com este pedacinho, porque ele vai fazer equilíbrios com pedaços de pau parecido com esses aí. Só que esse é o menor, é o pequenininho. Então, quando a gente chega aqui, né, a gente parte daquilo ali, que no universo são 3 elementos: Deus, matéria e princípio inteligente. Então, quando a gente parte deste princípio, quando Deus nos eleva à categoria de ser inteligente da criação, a gente sai de princípio inteligente e vai para ser inteligente da criação. Então é o momento que a gente chega aqui, e o elemento principal que chega com a gente, como esse equilibrista chegou já com esse pedacinho, é a nossa vontade, é a nossa capacidade de escolha, e mais conhecido por muitos como livre-arbítrio. É o que dá o pontapé inicial em tudo. Então vamos atentar para o detalhe do vídeo, e eu vou lendo alguma coisa aqui para a gente ver até onde a gente vai, né? Nós chegamos aqui com a vontade e o livre-arbítrio, como eu disse. E o segundo elemento é a inteligência, que no início é ainda uma mistura de instinto e inteligência. Partimos de atos espontâneos e involuntários, sem reflexão nem premeditação. E a seguir, começamos a agir voluntariamente, refletindo, premeditando, combinando os atos segundo a oportunidade das circunstâncias. Logo depois vem a razão, que, associada à inteligência, nos possibilitará melhores escolhas e principalmente o controle das nossas paixões, que no início são úteis para fazerem eclodir o nosso senso moral, o qual nos fará passar de um ente passivo, morno, para um ser razoável, com atitudes. O quarto elemento é a fé, que no início é vacilante, cega, aceitamos tudo sem controle, tanto o falso quanto o verdadeiro. Mais tarde, começamos a usar a inteligência e a razão, que nos proporciona a fé raciocinada, que se apoia nos fatos e na lógica. O elemento seguinte é o amor. Iniciamos nossa jornada evolutiva com sensações instintivas, e à medida que evoluímos, percebemos que o amor é o requinte do sentimento. O amor incondicional, como pregava Jesus, que constrói, que agrega, que fortalece, que norteia toda a nossa jornada de crescimento. E o sexto elemento, a caridade. Como disse Jesus, benevolência para com todos, indulgência, aí tolerância para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Nestes preceitos,
se encerram toda a moral para qualquer religião que se baseie nos preceitos de amarmos-nos uns aos outros e fazermos aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem. O elemento seguinte é a paciência, que quando associamos à caridade, somos capazes de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos, e assim colocarmos à prova a nossa paciência. É aquele detalhe, se pedimos paciência antes de virmos para cá, consequentemente teremos impacientes à nossa volta para testarmos a nossa paciência. Então não reclamemos dos nossos maridos, nossas esposas cobradoras, cobradores, né? Filhos, problemas, que tá na medida, foi o que a gente pediu. Se viemos nesta encarnação nos dizendo pacientes, é certo que teremos impacientes e confusão à nossa volta, para ver se damos conta da situação. O elemento seguinte é a perseverança, que assim como o amor deve permear toda a nossa jornada evolutiva. E é ela que nos possibilitará manter a caridade, a fé e o amor em alta, para que continuemos avançando na escala do progresso. O elemento seguinte, a humildade, é através dela que nos colocamos na condição de aprendizes. Aliada à caridade, nos faz perceber que somos todos, indistintamente todos irmãos, caminhando lado a lado e que devemos nos ajudar mutuamente. Lembrarmos sempre disso. Nós não temos adversários, nós temos irmãos de caminhada. E o 10º elemento, a resignação. Com ela podemos abrandar o amargor e o sofrimento da vida terrena. A nossa capacidade de aceitação melhora com a sua prática e assim caminhamos com mais tranquilidade, o que nos permite tirar melhor proveito das provas. O elemento seguinte, a misericórdia, que é o complemento da mansuetude, da doçura, da moderação. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas, o que faz com que haja elevação, calma e grandeza espiritual. O elemento seguinte, o perdão, que deve ser entendido e praticado de uma forma verdadeiramente generosa, sem segundas intenções, tratando com delicadeza o amor próprio e as fragilidades do nosso companheiro de jornada, e mesmo quando a culpa das faltas forem inteiramente dele. Isso é muito importante. A gente volta para Jesus no dar a face, se baterem na face esquerda, dele também à direita, nesse sentido. O elemento seguinte, a indulgência, sentimento doce e fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos. O indulgente não vê os defeitos alheios, e se os vê, evita comentá-los e também divulgá-los. E jamais se preocupa com os maus atos alheios. Não faz observações chocantes, nem traz censuras nos lábios, mas apenas conselhos e quase sempre velados, aqueles ocultos em particular. E o último elemento, como o nosso artista ali já está chegando também, está finalizando o seu equilíbrio, é a abnegação. Ser abnegado é ser desprendido, e praticar a abnegação é ter a consciência exata do poder da riqueza. É fazer dela um poderoso elemento do progresso intelectual. É a partir do desenvolvimento da inteligência que o homem terá melhores condições de trabalhar por sua melhora pessoal e também pela melhoria material do planeta. O que, na verdade, já é um prenúncio da felicidade que terá na vida futura. Esse vida futura, entenda-se fé também na vida futura, que é um dos 3 elementos que os Espíritos dizem para a nossa base de felicidade, que é a posse do necessário, a consciência tranquila e, consequentemente, a fé no futuro. E o entendimento e a prática desses preceitos nos capacita a termos fé no futuro, que é um elemento do progresso e é o estimulante do espírito. Como vocês podem ver,
o nosso artista já está terminando o seu vídeo aí, mostrando como se faz um equilíbrio. E agora, né, nós também, como eu já coloquei ali, todos aqueles preceitos, aqueles elementos, seria, se a gente já tivesse trabalhado tudo aquilo, fazer como ele está fazendo. Já estava no momento da gente pegar o nosso boné e partir, né, para a nossa vida futura. Assim como eu parei também no início, né, vou deixar vocês um pouquinho na expectativa aí. Ele chegou com aquele pedacinho, que para ele fez toda a diferença e fará toda a diferença sempre que ele for equilibrar esses pedaços de madeira. E para nós, a nossa vontade, o nosso poder de escolha, o nosso livre-arbítrio, também faz toda a diferença, né? Porque é ele que dá aquele... né? Assim como a gente liga o carro e tem o motor de arranque, né? A nossa vontade é a que dá o start, que dá o início para a gente começar a nossa caminhada evolutiva. Aí agora eu vou deixar finalizar ali para ver o que aconteceria se ele não tivesse colocado aquele pedacinho que ele já chegou com ele. Assim acontece conosco. Todos os momentos que a gente titubeia, que a gente se fragiliza, que a gente fraqueja, que a nossa vontade cai, tudo desmorona. Aí não adianta abnegação, amor, indulgência, perdão. Nada vai ficar equilibrado se a gente não tiver mantido a nossa força, né, o nosso poder de escolha, que é o que a gente sempre inicia. Então, essa foi a moralzinha aí do vídeo, né, a correlação que eu quis fazer para poder colocar esses elementos e mostrar que a gente realmente está aqui para progredir. E, voltando aqui no início, tem uma questão também, que é a 909, que o Kardec pergunta o seguinte para os espíritos: o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Eles dizem sim, e às vezes com pouco esforço. Perceberam a correlação? Ele chegou com um pedacinho de madeira que fez toda a diferença no seu equilíbrio. Nós chegamos com a nossa vontade, que fala, mas eu não estou preparado. Besteira. A gente não precisa, em muitos casos, a gente não precisa de tanta força, de tanta energia. Basta um pouco e querer fazer, iniciar, né? Tomar a iniciativa para fazer. A gente ainda tem lá uns 3 minutinhos. Eu vou então ler mais um pedacinho aqui, só para a gente já iniciar o fechamento aqui. Ainda na Gênesis, lá nos Sinais dos Tempos, diz o seguinte aqui no item 4. O universo é ao mesmo tempo um mecanismo incomensurável, conduzido por um número não menos incomensurável de inteligências. Um imenso governo onde cada ser inteligente tem a sua parte de ação sob o olhar soberano do Divino Mestre, cuja única vontade mantém a unidade por toda a parte do universo. Sob o império dessa vasta potência reguladora, tudo se move, tudo funciona numa ordem perfeita. Aquilo que nos parecem perturbações são os movimentos parciais e isolados, que só nos parecem irregulares, porque a nossa vista é circunscrita. É exatamente isso. Por isso que Einstein, Jesus, sempre nos obrigava, ou nos induzia a gente a se conhecer, e o Einstein, no caso, ele falava que a imaginação, ela é mais importante do que o conhecimento propriamente dito. A sua capacidade de se colocar no futuro, ela é muito mais importante do que o conhecimento prático ali
do momento. A humanidade realizou até hoje incontestáveis progressos. Os homens, por sua inteligência, chegaram a resultados que jamais atingiram, sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar. É o de fazer reinar entre eles a caridade, a fraternidade, a solidariedade para assegurar o bem-estar moral. Então, esse vídeo ele só veio reforçar isso. Que todas as vezes que acontecer isso, esse artista aqui, com certeza, antes dele conseguir fazer esse equilíbrio com perfeição, isso caiu muitas vezes. Nós também, olha quanto tempo, vocês já entenderam por que a gente ainda está aqui há tanto tempo? É porque a gente fraqueja, aí dá uma nova oportunidade, a gente volta, fala que vai fazer, quando chega aqui, tropeça, cai de novo, reclama, resmunga, aí volta para lá, é educado novamente, recebe força, agora você vai, agora eu vou e vou fazer. Chega aqui, estamos há alguns milênios, né? Para não dizer algumas centenas de milênios. Então, para fazer mesmo um fechamento aí geral, como eu falei que o século XX foi o século que mais houve progresso, né, principalmente nos últimos 50 anos, o Einstein foi um personagem desse progresso muito, que enfatizou muito, ele teve grande participação nisso. E a sua equação, né, porque o cientista, quando ele bota uma equação, fica por semanas, por meses, uma equação imensa, não enche um quadro desse aqui para ele tentar resolver. E o Einstein resumiu tudo que existe no universo, a energia, a matéria, nessa simples equação, né? Que seria a energia, que ela é igual a matéria, né? Vezes a velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, isso vezes ela mesmo, agindo sobre a matéria, que dá como resultado a energia. Eu acredito, apesar do livro de cabeceira dele ser um livro da Helena Blavatsky, não tinha nada a ver, mas ele deve ter lido o livro dos Espíritos e principalmente a questão 27, que é onde fala lá que existem três, como está aqui, três elementos no universo, que é Deus, matéria e princípio inteligente. E já o Kardec, que foi outro personagem, né, que está vindo aí em abril, que é aí o mês de comemoração do lançamento do Livro dos Espíritos, ele também, depois de todo o trabalho feito, né, magistral, como a gente pode ver, que a gente não dá conta de... Né, cada vez que a gente vai ler um capítulo de um coisa, a gente se maravilha que fica, né, de boca aberta. O Kardec disse o seguinte, que a gente precisa nascer, morrer, depois renascer ainda, e por que tudo isso? Nascer, morrer e renascer ainda? Para progredir sempre. É uma letrinhazinha, não sei se vocês estão conseguindo ler. E nascer, nascer ficou faltando R. Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, essa é a lei incontestável. Por isso eu disse que, né, eu sou suspeito para falar, porque eu sou, né, e estou engatinhando na situação. E para completar aqui, ele bota aqui, tal é a lei. Então, depois desse trabalho magistral que ele fez, ele deixou esse resumo aí, como o Einstein também no século XX, depois de toda a sua contribuição para a ciência, né, ele deixou aquela equaçãozinha ali, resumidamente. E o Kardec quis dizer tudo isso aí, né? Toda a nossa saga de evolução, de crescimento, está ali naquele pequeno trechinho, né? Naquela pequena frase ali, muito mal escrita por sinal, mas deu para entender porque eu falei e vocês ouviram, tá? Então, a princípio é isso aí, para a gente assimilar tudo e refletir um pouco. Muito bem, vamos passar para a nossa irmã Cristina, para dar sequência aos estudos da noite. Boa noite a todos.
É muito bom ver a nossa casa cheia, né? Estamos buscando conhecimento, estamos buscando mudanças na nossa vida, mudanças no nosso contexto, e estamos aqui para aprender, não é? É emocionante da gente refletir, né, sobre isso tudo, as colocações aí que o Clébio fez, como é perfeita a lei de Deus e como nós, inseridos nessa lei, também estamos caminhando aí nesse progresso, né? E hoje eu escolhi o tema para a gente refletir um pouco, que é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, que é o buscai e achareis. Tem tudo a ver aí com o que ele falou, né? E esse capítulo começa com um trechinho de Mateus, do Evangelho de Mateus, que diz o seguinte: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, e o que busca acha, e a quem bate abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas dádivas aos que lhe as pedirem. Então, isso aí é muito importante, porque o buscar e achareis é muito semelhante ao ajuda-te que o céu te ajudará. E tem como princípio uma outra lei tão importante quanto a do progresso, que é a lei do trabalho. Então, nós, inseridos, né, nesse contexto de nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, precisamos fazer a nossa parte para que isso possa acontecer. E a lei do trabalho é um princípio que põe em ação as forças da nossa inteligência, que nos possibilita acelerar esse nosso progresso, né? O trabalho é uma lei da natureza, que tem um capítulo dedicado a ela, o capítulo 3º, aqui no Livro dos Espíritos, que nos diz que o trabalho é uma necessidade, porque ele é uma consequência da nossa natureza corpórea. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a nossa inteligência. Sem o trabalho, se a gente viesse como a gente gostaria, né, rico, para ficar na folga, não precisar correr atrás, com tudo resolvido, permaneceríamos na nossa infância intelectual, né? O trabalho nos proporciona o alimento, nos dá segurança e bem-estar. Então, a gente ter que ir em busca disso faz com que a gente, primeiro, somos todos, vivemos relacionados, né, como se fosse uma rede em sociedade, é impossível progredir sozinho, temos que conviver, e nessa convivência a gente vai se burilando, vai se aperfeiçoando, para que a gente alcance essa perfeição aí. Na infância da humanidade, como somos espíritos, fomos criados simples e ignorantes, no sentido do não conhecimento, na infância da humanidade, o homem procurava seus alimentos, os meios de se preservar das intempéries e se defender dos inimigos. Mas Deus colocou dentro de nós, na sua consciência de Deus que vive dentro de nós, o desejo de melhorar. O desejo de sempre, é constante esse desejo, da gente melhorar, da gente ir para frente, que vai impelindo, que foi impelindo o homem, e ainda vai, né, as suas pesquisas, descobertas, e nesse século, né, que ele até colocou aí, foi um crescimento intelectual muito acelerado. Agora, o braço do crescimento e do aperfeiçoamento moral ficou para trás. Essa asa aí nós estamos precisando correr atrás para ver se equilibra isso aí. Então, o homem com isso saiu da selvageria para a civilização, que proporcionou a ele esse aumento de trabalho, aumentou o prazer que ele tinha acesso, não só mais a sua sobrevivência, né? E as suas necessidades aumentaram, os seus prazeres aumentaram, e ele cada vez vai trabalhando mais. Agora, a gente precisa lembrar que as necessidades do corpo sucedem-se às necessidades do espírito.
né? A inteligência ela se desenvolve e a moral se depura, porque nós, espíritos, temos necessidade do alimento espiritual. E como numa pirâmide, né, na sua base, que é mais larga, precisamos ter as nossas necessidades básicas atendidas para que a gente possa elevar os pensamentos e buscar outras coisas. Né? Toda essa tecnologia, tudo isso nos possibilita que a gente tenha uma vida mais confortável, que a gente tenha o que nos é básico, para que a gente possa realmente se preocupar com a verdadeira finalidade da gente estar aqui, que é a desse progresso, né? Nós não devemos entender o trabalho apenas as ocupações materiais. O espírito também trabalha. Toda ocupação útil é um trabalho. O desenvolvimento do pensamento eleva o homem acima de si mesmo. Meus irmãos, tudo na natureza trabalha. Os animais trabalham. Os animais trabalham dentro do seu instinto de conservação, né, que estão naquele princípio ali que ele colocou, mas também eles têm a sua utilidade, né? Os animais que são domésticos, os animais de estimação, eles têm uma função muito grande de trabalhar em nós o afeto, o sentimento, né? Eles afloram isso. Principalmente quando a gente é arredio ao relacionamento, né, com os outros. Então, o animal de estimação destrói essa barreira de gelo que a gente botou aí e faz o afeto aflorar. Então, ele tem uma finalidade. Fora que na natureza a gente tem N, né, as abelhas, tudo tem a sua função. Por que não também nós, né, que somos os homens, que temos o princípio inteligente, que já temos um pouco de evolução, mas ainda a gente tem o nosso trabalho, né? Nós temos o desenvolvimento da inteligência, nós temos uma moral que vai conduzir o nosso progresso, a gente colabora nos desígnios de Deus. A natureza do nosso trabalho é que é relativa às nossas necessidades. Quanto mais evoluídos formos, quanto menos necessidades tivermos, menos também será menos material será a natureza do nosso trabalho. Então, nesse planeta de provas e expiações, onde a nossa natureza corpórea é muito grosseira, a gente tem muita necessidade deste tipo de trabalho. Conforme a gente for habitar outros mundos, né, outras moradas na casa do Pai, que formos mais elevados, o nosso tipo de trabalho será diferente. E a nossa consciência precisa também ela ir crescendo, né? Mesmo aquele que é rico neste mundo, que já chegou com tudo, herança, não sei, alguma coisa assim, que ele não precise, maior é a responsabilidade, a obrigação que ele tem nessa rede social. Maior é a obrigação que tem de ser útil, de estar a serviço. Porque nós viemos para cá, né, para a Terra, encarnamos para nos melhorarmos e melhorar o meio onde a gente está inserido. Né? Essa dualidade é melhorar não só a gente, mas temos que estar a serviço, nós viemos para servir. E atentem que conforme a gente vai progredindo um pouquinho ainda nesse mundo que a gente está, até a nossa consciência dos animais, ela vai mudando, né? E das plantas, porque a princípio, a gente pensava que veio para usufruir. Viemos para usufruir. E eu, na minha infância, vi um desenho que eu nunca mais esqueci, era do Catatal do Zé Colmeia, que eles foram para uma ilha que era um paraíso. Tinha tudo de bom, do melhor. Só que eles descobriram que por trás daquele palco, né, onde eles estavam vendo aquelas maravilhas todas, tudo estava sendo destruído e desmatado, e era uma morte, era uma secura. Então, isso para mim, enquanto criança, ficou marcante, né? Mas depois a gente pode entender que nós não estamos aqui, numa comparação com o que a gente está conversando agora, nós não estamos aqui para usufruir, nós fazemos parte desse universo perfeito que tem Deus, né, que está no comando e no controle, e nós viemos para contribuir. Nós não viemos para sair destruindo tudo, porque é o nosso bel prazer, porque o nosso egoísmo está à frente de tudo, porque
a gente quer que se dane as futuras gerações, o rio, se está cheio de lixo, se não está, né? A gente vai jogando um lixinho aqui, outro ali, a gente não recicla porque dá trabalho. Então, a gente veio, né, a passeio, então o resto do povo que se dane. Mas na hora que tem uma enchente, porque os bueiros estão entupidos, porque aí tudo é um absurdo. Então, às vezes não, sempre, né, essas catástrofes, essas coisas ruins vêm para nos mostrar, vamos acordar, vocês não estão aqui para isso. Estamos aqui para sermos solidários. Olha quanta coisa o Kleber disse aí que a gente tem que buscar, né? A gente tem essas virtudes que nos faltam. Quanto a gente tem que se conhecer e trabalhar isso dentro de nós, né? Que o nosso progresso em cada encarnação, individualmente, ele é quase que imperceptível. Isso se a gente se dedicar muito, porque vivemos milênios, mas também temos muito ainda o que caminhar. E cabe a nós, através do livre-arbítrio, que a gente acelere esse caminho, acelere esse nosso progresso, né? E cada encarnação a gente vai adquirindo uma experiência. Então, a gente vai chegando com um material, uma ferramenta maior, né? Como ele comparou ali do vídeo, um pedaço de pau pequenininho, a cada encarnação, onde nós vamos adquirindo experiência, onde a gente vai ganhando, né? E colocando numa base sólida as virtudes que a gente precisa desenvolver, vai aumentando a base com que a gente chega aqui. Então, vai impulsionar para que a gente possa progredir também mais rapidamente, né? E nesse capítulo aqui, nessa parte do buscar e achareis, os Espíritos nos dizem o seguinte: busca e achareis, trabalha e produzirás, e desta maneira serás filho das tuas obras, terás o mérito da sua realização e serás recompensado segundo o que tiveres feito. Então, a doutrina espírita vem nos chamar à responsabilidade. Em todos os nossos atos, onde nós estamos inseridos, nós temos responsabilidade. No nosso bairro, na nossa rua, no nosso prédio, na nossa cidade, no nosso país. Não é problema dos outros. Tudo que acontece é um problema nosso. E vai afetar a gente de alguma forma. Então não adianta ficar paradinho, escondidinho, falando, eu não sou disso, eu não gosto daquilo, porque vai afetar a vida de cada um de nós. Então a gente tem que assumir a responsabilidade. Não adianta no ambiente de trabalho, tipo assim, eu não vejo Big Brother, mas eu sei que existem algumas pessoas, pelas que a gente ouviu os comentários, né, que elas ficam no cantinho delas, né, então elas demoram a sair da casa, porque elas não se expõem, elas não se dão a conhecer, e nos nossos diversos ambientes acontece isso também. Né? A pessoa no seu ambiente de trabalho, não, eu não me envolvo, eu não dou opinião, eu não me posiciono, eu não quero saber disso. Isso, ficar em cima do muro, não propicia progresso. É nos embates diários, né, que a gente vai aprendendo a ser mais amoroso, agir com amorosidade, agir com compreensão, agir com a cabeça feita, não agir pelos impulsos, mas refletir e ter uma ação sólida que a gente vai crescendo. A gente veio para marcar os nossos pés aqui, para a gente fazer algo que seja pequenininho, que seja na minha casa, que seja na minha rua, mas eu vim para marcar os meus pés nessa caminhada dessa vida. Eu não vim para me esconder. Se esconder não vai fazer ninguém progredir, né? E Deus que está no comando e no controle de todas as coisas, está aí também nos dando uma base de sustentação para que a gente tenha coragem, para que a gente faça o que a gente de fato deve fazer. E os Espíritos nos dizem o seguinte: pedi a luz que deve clarear o vosso caminho e ela vos será dada. Pedi a força de resistir ao mal e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão ajudar-vos. E como o anjo de Tobias, vos servirão de guias. Pedi bons conselhos e jamais vos serão recusados. Batei a nossa porta e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança, apresentai-vos com humildade, não com arrogância. Sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as próprias quedas que sofrerão
constituirão a punição do vosso orgulho. Então, o pedir, né, o pedir e dar-se-vos-á, não é pedir coisas, né? Ah, eu quero que meu filho arrume um emprego, minha família consiga comprar uma casa, né, que eu possa trocar de carro. Não é pedir coisas. Quero pedir para a pessoa que eu estou, né, ando brigando com essa pessoa, quero pedir para ela rever conceito e parar de me perturbar. Não é por aí. Não é? A gente tem que pedir força para que a gente possa continuar, para que a gente possa se olhar, para que a gente possa avaliar os nossos passos. Não é? E sem pensar na palavra dificuldade. Essa é a palavra que a gente mais gosta de usar. Que é difícil, que a gente tem medo de se expor, que a gente não está num bom momento, vamos deixar para depois. E os bons espíritos estão sempre conosco quando a gente pede auxílio, seja qual for o problema que a gente tem. Problemas de relacionamento, eles são próprios desse planeta de provas e expiações. Nós convivemos, seja em qualquer ambiente, com aqueles que podem nos proporcionar as lições de que a gente precisa. E enquanto a gente não aprender, essas situações não vão parar de vir para a gente. Ai, mas eu queria tanto ter um chefe melhorzinho, o meu é tão ruim. Mas você vai trocar de emprego e vai achar um chefe muito parecidinho. Enquanto você não aprender a lidar com aquela situação, isso não vai parar de se repetir. Isso é fato. Então, se a gente não age para intervir e mudar a situação, o que a gente está fazendo aqui? Pode ser diferente. Busquem e vocês acharão. Né? Todos nós vamos pedir e essas portas vão se abrir para a gente. E aí, na sequência, nesse capítulo, tem um dos mais belos textos que eu acho, que é o Olhai as aves do céu. Não queiras entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas entesourai para vós tesouros no céu, onde não os consomem a ferrugem nem a traça, e onde os ladrões não desenterram nem roubam. Porque onde está o tesouro, aí está também o seu coração. Olha que alerta para a gente, né? Qual é a minha prioridade, né? Onde está o meu tesouro? É nas minhas relações? É no meu interior? No progresso que eu preciso realizar? Ou o meu tesouro está em coisas materiais? Está em competitividade? Está em egoísmo? Está em ambição? Onde está o meu tesouro? É um alerta, né, que os espíritos vêm nos dar para que a gente reflita hoje como é que eu estou agindo e onde eu estou colocando meus tesouros. Portanto vos digo, não andeis cuidadosos da vossa vida, que comereis, nem para o vosso corpo que vestireis. Não é mais a alma do que a comida e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem fazem provimentos nos celeiros, e contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não sois muito mais do que elas? E qual de vós, discorrendo, pode acrescentar um côvago à sua estatura? E por que andais vós solícitos pelo vestido? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Digo-vos mais que nem Salomão, em toda a sua glória, se cobriu jamais como um destes. Pois se ao feno do campo, que hoje é e amanhã é lançado no forno, Deus veste assim, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais dizendo, que comeremos ou que beberemos, ou com que nos cobriremos, porque os gentios é que se cansam por essas coisas. Porquanto vosso Pai sabe que tendes necessidade de todas elas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas se vos acrescentarão. E assim não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. Ao dia basta a sua própria aflição. Esse é um dos textos mais bonitos que eu gosto, mas não é
pelo que a gente pode, a princípio, interpretar, né? Então não preciso fazer nada porque as coisas virão. Não, é porque a providência jamais abandona os que nela confiam. Toda essa beleza, né? A gente diz sempre que é um planeta de provas e expiações, aí, o nosso planeta, com tantas coisas emergindo, né? Mas basta que a gente olhe ao redor, as aves, que a gente olhe a natureza, a beleza do nosso planeta, para que a gente possa ter motivos a todo momento de saber o quanto a providência tudo provê, tudo cuida. Nós estamos amparados, é isso que eles querem dizer, né? Nós não fomos criados sem roupas, sem nada, mas tivemos a inteligência para correr atrás. Deus não chega para a gente e vai dar uma coisa material, ou vai dar, né, coisas assim, mas nos dá a intuição do que caminho tomar. Agora, vai decidir, nós somos os donos, né, das nossas próprias obras. Então, vai caber a nós decidirmos se vamos seguir esse caminho ou aquele. Mas eles sempre, os espíritos amigos sempre nos inspiram. Então, essa confiança, né, essa certeza de que estamos amparados, é que é muito lindo. Porque a gente sabe que a gente não precisa, nesse sentido, se preocupar. Está tudo correndo como deve. Agora, como que eu vou me posicionar em cada circunstância que me aparece, né? Deus conhece as nossas necessidades e as provê. Só que nós criamos necessidades, né? Conforme formos progredindo aí, nós criamos necessidades. E o supérfluo nos parece extremamente necessário. Então, essa é uma lição que nós precisamos aprender. Que existe o necessário e o supérfluo. O necessário nós podemos prover. Agora, o supérfluo, a gente vai entrar numa outra questão muito importante da gente se trabalhar nesse planeta, que é o desapego. Nós temos o corpo, né? É a nossa morada, mas nós somos espíritos. E nós temos um imenso apego pela matéria, pelo que é material. Então, esse trabalho de desapego, de se soltar, de ser mais leve, porque nada disso a gente vai levar daqui. Por que ocupar tanto tempo a pensar em coisas materiais, quando nós não somos daqui? Nós estamos de passagem, mas nós não somos daqui. Então, é muito importante que nós possamos aprender essa lição, porque Deus permite que a gente sofra, que a gente caia, porque nós somos apegados, porque nós colocamos os nossos tesouros no lugar errado. E por isso a gente sofre. E outra coisa muito importante que está nesse trecho aqui é a gente viver o hoje, buscar a essência. Porque a verdadeira vida é a espiritual. Cada dia com que ele se apresenta. Não adianta. 99,9% das vezes que nós nos preocupamos das coisas, elas não acontecem daquela forma. A gente se desequilibra, a gente fica ansioso, tem medo, a gente se afunda, né, porque perde força, porque a gente fica frágil e, de fato, a coisa não acontece. É um excelente aprendizado que a gente tem que ter. É esse. Hoje é o que eu tenho. Hoje é o que eu estou vivendo. Se eu vou estar viva amanhã, se eu ainda vou estar nesse planeta encarnada amanhã, daqui a um ano, daqui a 10, daqui a 15, eu não sei. Nenhum de nós sabe. Nós temos que dar mais valor ao presente, que é o dia de hoje. É hoje que eu posso me entender com aquela pessoa que eu estou mais ou menos, não é? É hoje que eu posso conviver com as pessoas que eu amo. É hoje que eu posso ampliar o meu círculo de amizade e de amores, que eu posso estar muito mais do que ter. É hoje. E a gente precisa aprender isso, que é assim fundamental para o nosso progresso. Aqui no livro, aqui na página 292, né, no meu livro, diz o seguinte, que é uma coisa que eu acho que também é muito consoladora e é muito real, muito terra a terra para a gente, né? Que a terra produz o suficiente para alimentar a todos, não é?
Olha quantos éramos há uns anos, há uns séculos atrás, quantos somos agora, mas também a tecnologia de produzir, né, alimentos também, ela progrediu. Então, a Terra tem condição de atender a todos. Agora, a gente precisa administrar segundo a lei da justiça, da caridade e do amor ao próximo. Quando a gente for fraterno, quando a fraternidade reinar, uns suprirão as necessidades momentâneas dos outros e todos terão o necessário. E aí os Espíritos dão um exemplo do rico que tinha um grande depósito de sementes. Se ele as distribuir, vai semear, vai germinar, todo mundo vai poder plantar, vai poder colher os seus frutos. Se ele usar o que ele precisa e guardar o resto, vai apodrecer. E ninguém terá. Inclusive, ele vai se colocar numa situação de ser ameaçado, não é isso? Então, mais uma vez, eles vêm dizer para a gente, não vamos amontoar tesouros na terra, pois são perecíveis, mas vamos amontoá-los no céu, com as virtudes, são a verdadeira bagagem que a gente leva e que a gente traz de volta. Nesse momento, né, tão conturbado aí, é importante que a gente se atente e mais uma vez estude isso, para que a gente busque, para que a gente esteja, né, com o pensamento naquilo que é essencial e que realmente interessa, que é aprender, que é o amor, é o verdadeiro sentimento que envolve todo o universo, que a gente possa cada vez mais se colocar nessa disposição de amorosidade. Tem até um pensamento taoísta aqui que diz, não entre em competição com os demais. A terra que nos nutre dá-nos o necessário. Ajude o próximo a perceber as suas próprias virtudes e qualidades a brilhar. O espírito competitivo faz com que o ego cresça e, inevitavelmente, cria conflitos. Tenha confiança em si mesmo, preserve a sua paz interior. Então é isso, a gente precisa voltar um olhar para dentro e outro para fora, para que a gente possa marcar positivamente nossos passos nos nossos dias, né, e que nós sejamos lembrados, quando daqui partirmos, por aquilo que a gente semeou, por aquilo que a gente fez de bom, pelo bem que a gente fez, né, o bem indiscriminadamente. E aqui no Livro dos Espíritos, né, para a gente finalizar um pouco, na lei do trabalho, tem uma parte também que nos diz respeito, que a gente precisa refletir um pouco. O que fará o velho, é a pergunta de Kardec aos Espíritos, que precisa trabalhar para viver e não pode. O forte deve trabalhar para o fraco, na falta da família, a sociedade deve ampará-lo, é a lei da caridade. E aqui ele nos dá umas dicas boas mesmo. Não basta dizer ao homem que ele deve trabalhar, é necessário também que o que vive do seu trabalho encontre ocupação, e isso nem sempre acontece. Quando a falta de trabalho se generaliza, toma as proporções de um flagelo, como a escassez. Nós nem estamos identificando, né, isso aí nos nossos dias, aí, mais uma vez, né? A ciência econômica procura o remédio no equilíbrio entre a produção e o consumo, mas esse equilíbrio, supondo-se que seja possível, sofrerá sempre intermitências e durante essas fases o trabalhador tem necessidade de viver. Há um elemento que não se ponderou bastante e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a moral. E nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar caráteres, aquela que cria os hábitos, porque educação é um conjunto de hábitos adquiridos. E na nota, né, do tradutor, que é o Herculano Pires, ele diz o seguinte para a gente: a concepção espírita do trabalho como lei natural, determinante ao mesmo tempo da evolução do homem e da natureza, coincide com o princípio marxista, segundo o qual, nas próprias palavras de Marx, agindo sobre a natureza que está fora dele e transformando-a por meio da ação, o homem se transforma também a si mesmo. Vemos no item 676 aqui desse capítulo que sem o trabalho o homem permaneceria na infância intelectual.
O Espiritismo não encara, pois, o trabalho como uma condenação, segundo dizem alguns marxistas, mas como uma necessidade da evolução humana e da evolução terrena. Trabalhar não é sofrer, mas progredir, desenvolver-se e conquistar a felicidade. A diferença está em que, para os marxistas, a felicidade se encontra nos produtos materiais do trabalho na terra, enquanto, para os espíritas, além dos proventos imediatos na terra, o trabalho proporciona também os da evolução espiritual. Por isso, não basta dar trabalho ao homem, sendo também necessário dar-lhe educação moral, ou seja, orientação espiritual para que ele possa tirar do trabalho todos os proventos que ele lhe pode dar. Então, a partir, de tudo que a gente estudou aqui, se a gente reclama que trabalha muito, se a gente reclama que não era bem assim, a gente está vendo a utilidade disso. Então, vamos aproveitar essa nossa oportunidade, o nosso hoje. E eu vou terminar com um pensamento que diz assim, se atribui a Paulo Ricardo Zangorlin. A vida é uma eterna troca de figurinhas, e é por causa do egoísmo que quase ninguém completa o álbum. Então, que a gente possa trabalhar, a nós mesmos, para que a gente possa sair daqui com o nosso álbum completo, fazendo bem a nós e aos outros, porque a caridade e o amor não são as leis que vão determinar. Não adianta fazer lei obrigando você a ser solidário. Isso aí tem que estar no coração. E ao mesmo tempo que a doutrina espírita nos chama a responsabilidade para assumir a rédea das nossas vidas, ela também nos dá esse grande presente, da gente saber, de entrar no nosso coração toda essa maravilhosa doutrina, toda essa esperança, porque esperança não é esperar parado, é esperar na ação. Então nos dá a esperança, nos dá as ferramentas, nos dá a força, nos dá os instrumentos para que a gente alcance a felicidade que a gente tanto pleiteia aí para nós e para os nossos irmãos. Uma boa noite aí, obrigada aí pela atenção.